Eu achava que estava apenas vendendo flores na praia, mas aí presenciei momentos como este. O amor não só mede por presentes caros, às vezes apenas uma flor oferecida de todo o coração. É por isso que eu amo o que faço. Não vendo apenas flores, tenho o privilégio de testemunhar o amor em sua forma mais pura. Se você também acredita que pequenos gestos de amor podem mudar o dia de alguém, a companhia é minha jornada. Muitos outros momentos lindos estão por vir. É a rocha mesmo. Eu tiro a foto, viu? Ih, abraça, fala obrigado, papai. Ai, que lindo. E também. Oh, felicidade pra vocês. Vou postar no Instagram, viu? Obrigado. Good day. Kung gusto mo pang makakita ng iba't ibang kultura at lugar dito sa South America, Brazil, just follow and share, isasama kita sa lahat ng biyahe ko. Ito ang iyong amiga, ang naghatid ng kasiyahan sabay ng mag-asawa sa pamamagitan ng bulaklak. Thanks for watching! Bye-bye!